Olá pessoal, hoje nós vamos assistir a um vídeo aqui também de uma análise da CNN e vou ler essa notícia aqui da CNN Internacional, que é do dia 20/4. O que se sabe sobre o ataque a tiros que matou 8 crianças nos Estados Unidos? O atirador foi identificado como um homem de 31 anos. Ele era pai de 7 das vítimas. 2 mulheres também foram baleadas e sofreram ferimentos graves. Então aí o atirador era pai de 7 das vítimas, né? Então a gente vai ler aqui um pouquinho. Isso aqui parece que foi numa casa, né? É uma das casas onde aconteceu o tiro aqui, onde o atirador desferiu ali. Cerca de 8 crianças com idades de 3 a 8 anos foram mortas na madrugada de domingo, na cidade de Davenport, no estado americano de Louisiana, em um ato de violência chocante que tornou o massacre mais letal nos Estados Unidos em mais de 2 anos. Um pai identificado como Shamar Elkins, de 31 anos, matou a tiros seus 7 filhos e um primo, além de ferir gravemente 2 mulheres, incluindo a própria esposa, em um ataque que se estendeu por pelo menos 2 locais antes do amanhecer. Após os disparos, que as autoridades descreveram como de natureza doméstica, o atirador fugiu do local em um veículo roubado e foi perseguido pela polícia, que o matou a tiros. O Instituto Médico Legal identificou as vítimas como Jana Elkins, de 3 anos, Shayla Elkins, de 5 anos, Kayla Pug, de 6 anos, Layla Pug, de 7 anos, Markaya Pug, de 10 anos, e Sarah Snow, de 11 anos. Cadê? Sarah Snow, de 11 anos, Kedar Ryan Snow, de 6 anos, e Brian Snow, de 5 anos. Enquanto o ataque acontecia, algumas crianças tentaram escapar pela porta dos fundos, disse a deputada estadual Tammy Phelps, durante uma coletiva de imprensa com outras autoridades municipais. Um menino de 13 anos escapou pelo telhado e ficou ferido, informou a polícia. Muitos detalhes sobre as circunstâncias e a motivação do crime ainda não estão claros. Esta é uma situação trágica, talvez a pior tragédia que já tivemos em Davenport, declarou o prefeito Tom Arsenault em uma coletiva de imprensa. Aqui tem um pouco da imagem, né, enquanto a polícia continuava a investigar o que levou ao massacre, e veja o que se sabe até agora. Então, um pouquinho da imagem, provavelmente de familiares ou moradores, né? Moradores se reúnem para lamentar a morte de 8 crianças e 2 mulheres em um tiroteio que aconteceu. Então, vou soltar um pouquinho aqui desse vídeo, dessa análise. O vídeo não carregou. Como o ataque aconteceu? A polícia respondeu inicialmente a relatos de disparos da comunidade de Cedar Grove, em Davenport, cidade de noroeste de Louisiana, com cerca de 180 mil habitantes, pouco depois das 6 horas da manhã, horário local, no domingo, segundo o cabo da polícia de Davenport, Chris Bordelon. A polícia acredita que Elkins primeiro atirou em sua esposa em uma residência na rua Hudson. Em seguida, ele foi para outra casa na rua 79 Oeste, onde atirou nas outras crianças e na outra mulher, mãe da 8ª criança morta. A esposa do atirador sofreu ferimentos muito graves, afirmou Bordelon, a afiliada da CNN, KSLA, e outra mulher sofreu ferimentos graves e ameaçaram a vida dela, acrescentou ele. O prefeito Tom Arsenault relatou à CNN que acredita-se que o atirador tinha um relacionamento com 2 mulheres. O menino de 13 anos que pulou o telhado do prédio ficou ferido e sofreu fraturas, mas teve que se recuperar, informou o cabo da polícia. Estamos muito gratos por ele ter conseguido escapar, continuou. Uma vizinha que pediu para não ser identificada afirmou que a sua câmera de segurança capturou imagens de que parece ser o atirador fugindo em direção a uma borracharia. Armado com um rifle, Elkins roubou um carro e iniciou uma perseguição policial que se estendeu até a paróquia vizinha, explicou o cabo da polícia de Davenport, Chris Bordelon. A polícia disparou e matou o atirador na paróquia de Bossier, informou o departamento no Facebook. Leve mais vida, cor e natureza para sua casa. Na Cobase tem flores e plantas para cada cantinho. Ainda nos Estados Unidos, um ataque a tiros deixou ao menos 8 crianças mortas no estado da Louisiana. A polícia disse que o ataque envolveu 3 casas diferentes. As vítimas tinham entre 1 e 14 anos de idade. 2 mulheres adultas e um adolescente também ficaram feridos. As mulheres estão em estado grave
e o suspeito fugiu do local do crime em um carro roubado. Ele foi perseguido pela polícia e morreu após uma troca de tiros. As autoridades acreditam que o indivíduo é parente de pelo menos uma das vítimas. Uma investigação foi aberta para determinar a motivação do atirador. Um levantamento da CNN aponta que já aconteceram pelo menos 114 tiroteios em massa nos Estados Unidos só em 2026. Então, os policiais localizaram um veículo roubado e iniciaram a perseguição. A perseguição continuou até a paróquia de Boston, onde os policiais finalmente confrontaram os suspeitos. Os policiais foram obrigados a disparar suas armas de serviço, neutralizando o suspeito, que foi declarado morto no local, disse a polícia de Davenport. O ataque é o mais mortal nos Estados Unidos desde janeiro de 2024, quando um homem de 23 anos atirou em 8 pessoas, a maioria delas seus parentes, em um subúrbio de Chicago. Houve pelo menos 114 ataques a tiros em massa nos Estados Unidos até agora neste ano, segundo Gun Violence Art, em que, assim como a CNN define o tiroteio em massa, que é aquele que 4 ou mais pessoas são baleadas, sem incluir o atirador. A polícia ainda está trabalhando para determinar um motivo completo e entender por que isso aconteceu, mas é de natureza doméstica, afirmou Bordelon a uma emissora aqui que é afiliada à CNN. Quem era o atirador? Sema Henke serviu por 7 anos na Guarda Nacional do Exército da Louisiana em agosto de 2013 a 2020 como especialista em sistema de suporte de sinal e especialista em apoio de fogo, informou um porta-voz do Exército à CNN. Ele nunca foi mobilizado e deixou o Exército em 2020 como um soldado raso. Ele tinha pelo menos 2 condenações criminais anteriores no Tribunal Distrital de Caddo, segundo os registros. Ele foi preso em março de 2019 sob acusação de uso ilegal de armas, porte de arma de fogo em propriedade escolar e direção sobre efeito de álcool em 2016. No incidente de 2019, um policial relatou em um boletim de ocorrência que algo que sacou a pistola de 9mm na calçada e atirou 5 vezes contra um veículo depois que o motorista apontou uma arma para ele e fugiu. Os disparos ocorreram perto de uma escola onde crianças brincavam ao lado de fora, escreveu o policial conforme documentos judiciais. Registros mostram que Henke se casou com sua esposa Charneika Pug, de 34 anos, há cerca de 2 anos. Familiares de Henke disseram ao New York Times que ele estava estressado com o relacionamento com a esposa. Henke ligou para a mãe e o padrasto e disse que a esposa queria o divórcio e que ele estava se afogando em pensamentos sombrios, disseram os familiares do jornal. Henke e sua esposa estavam em processo de separação e haviam discutido antes do ataque, relatou Istanbul, parente de uma das mulheres feridas à agência Associated Press. A CNN tentou entrar em contato com os familiares, amigos e vizinhos que conheciam Henke Pug. Como as autoridades estão reagindo aí ao ataque, né? O prefeito de Arsenaus descreveu a cena como horrível e disse à CNN que o caso abalou toda a cidade. Nossa comunidade está de luto pela perda inimaginável de crianças inocentes. Não há palavras que possam dar sentido a isso. Em nenhuma distância de que nos proteja dessa dor, declarou Arsenaus em um comunicado pedindo à comunidade que se una para se apoiar mutuamente. Não podemos ignorar os problemas mais profundos, a violência doméstica, o trauma não tratado e o silêncio que permite que ambos se agravem, escreveu ele. As mortes das 8 crianças representam mais do que o dobro do número de homicídios em Davenport e na paróquia de Caddo neste ano, segundo o gabinete do legista. A procuradora-geral de Louisiana, Liz Moore, afirmou que diversos agentes policiais estão investigando o que levou à tragédia. Ainda não sabemos todos os detalhes, mas estou profundamente triste com a perda de vidas sem sentido. Estou orando pelas vítimas e pelos seus familiares diante dessa violência devastadora, escreveu Moore em comunicado. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, que representa a região de Davenport no Congresso, classificou os assassinatos como devastadores. Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e suas famílias e entes queridos, com nossa comunidade de Davenport nesse momento incrivelmente difícil, disse John. Numa vigília realizada no domingo à noite de Davenport, membros da comunidade reuniram-se para acender velas e depositar flores e bichos de pelúcia em homenagem às crianças mortas. Isso faz
você pegar seus filhos, abraçá-los, segurá-los e dizer o quanto os amas, porque você simplesmente não sabe o que pode acontecer, expressou Kimberly Jackson em uma das participantes da vigília a Associated Press. Então esse aqui é um pouco do que aconteceu. O que se parece aqui nessa notícia é que esse atirador, né, era pai e aí já estavam com alguns problemas. Você via que ele era um soldado, um ex-soldado da Guarda Nacional, né? Não tinha uma patente, não tinha uma graduação muito alta. E aí depois já tinha duas mulheres, teve uma briga com essa última mulher e estava prestes a se divorciar, como seus pais relatam. Ele já estava tendo problemas aí emocionais, né? E isso aí deixa até um agravo no sentido de que as pessoas têm que procurar alguém para ajudar, seja um psicólogo, seja um médico, para eles ter um acompanhamento. Esse cara já era reincidente, então ele tinha problemas, atirou perto de escolas, ele já tinha sido preso 2 vezes, até quando estava como militar, né? Mas e aí acabou que ele tomou essa atitude de matar os seus próprios filhos. Então você vê que mentalmente ele não estava bem, só que ele acabou tirando a vida de 7 vítimas e ele era pai de 7, né? Acho que ele matou 8 pessoas e tirou a vida de 7. Matou 8 crianças, entendeu? E tirou a vida de 7, eram suas filhas. Então, mentalmente era um cara instável, que estava com problemas, ia se divorciar, acabou não procurando ajuda e acabou descontando nas crianças, né? Isso que é triste. Algumas conseguiram ali se salvar, mas a maior parte não conseguiu se salvar. Isso vai deixar uma marca em ambas as famílias, né? A família da esposa e a própria família dele, né? Os seus pais, que ali eram netos. Isso é um caso difícil até quando envolve criança. Só que isso também mexe aí um pouquinho com o americano, né? O americano ele tem o direito constitucional de usar arma de fogo, de portar arma de fogo. Isso mexe com a cabeça de muitos aqueles que estão contra esse direito, né? Só que realmente isso não vai abalar os cidadãos americanos no sentido de eles tentarem revogar esse direito. Isso nunca vai ser revogado porque está na Constituição americana. Mas isso acende mais debates sobre restrições, né? Acabam que os seus municípios e os seus estados têm autonomia para restringir esse uso, e o que vai acabar criando às vezes mais burocracia e depender do governo municipal, do prefeito, do governo. Então isso vai depender de cada um, principalmente em anos de eleições americanas, de fazer esse controle aí, de criar essa burocracia maior. Ele já é reincidente pelo porte legal de arma de fogo, então, mas era um cara treinado a usar arma de fogo. Isso vai criar mais debates aí no ano de eleição, do que pode ajudar ou não até a certos políticos, a certos grupos políticos aí nesse debate. Quando essa notícia fala de 114 casos, os Estados Unidos é gigante. Deixa eu ver a população aqui, a população americana. População 2. Então a gente vai trazer um pouquinho aqui da população americana. 114 casos, aí a gente vai ver se assim, isso é suficiente para você negar um direito fundamental a toda uma população inteira nos Estados Unidos. Então a gente não sabe. E isso vai trazer graves consequências, principalmente no ano de eleição aqui, 348 milhões. Então 114 casos e 148 milhões de habitantes. Então assim, a notícia fala sobre isso, mas isso estatisticamente é pouco. Só que quando envolve criança, principalmente esses ataques aí às vezes na escola, envolve pessoas que não têm ali a mínima condição de se defender, isso acende debates e ataca mais o lado emocional da população. Mas é uma população muito grande, assim, com a taxa aqui, cadê o país apresenta crescimento lento, está apresentando um crescimento lento, né, de 0,5. Mas assim, às vezes a taxa de homicídio do local ali é pequena, entendeu? Como o prefeito falou de Davenport, a taxa de homicídios ali é muito pequena, então isso vai afetar o debate local, mas não vai afetar, acho que, o debate nacional no sentido até de restringir alguns direitos fundamentais. Então essa é a notícia que eu li, essa é a análise que eu faço.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um abraço a todos.